Fala, torcedor rubro-negro, tudo bom com você? Bom dia, peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você receber os conteúdos do canal Monte Sport Show, live, vídeo diário, Podmonte, entrevista, peruas, pós-jogo, pré-jogo, tudo para você. Vamos começar o dia hoje falando sobre o Sport Clube do Recife, vamos começar o dia falando hoje sobre uma situação não tão legal. Primeiro a gente vai abordar alguns assuntos, a gente vai falar sobre Diego Souza, já tem tempo estimado aí para Diego Souza retornar a atuar para a equipe rubro-negra, para ele reestrear com a camisa do Sport. Também vamos falar sobre o Anderson Moreira, que está querendo dar uma de Pep Guardiola. Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre a questão do Sport agora na tabela, né? Como será o decorrer da equipe rubro-negra na Série B. Tudo neste vídeo após a vinheta. Fala, torcedor rubro-negro, tudo bom com você? Tudo bom? É uma pergunta retórica, né? Sei que o clima não está legal, o clima não está interessante, não tem nada de perfeito. Eu quero começar o vídeo com o tema principal que foi apresentado aí na capa. Anderson Moreira quer dar uma de Pep Guardiola, pelo menos é isso que eu estou querendo entender. O professor tem inventado na equipe do Sport, e eu falei isso muito bem ontem, no pós-jogo. Eu, Monte, Gustavo Militão e Thiago Carvalho, presidente da Associação dos Contadores de Caruaru, o comentarista do Agreste. Veja só, o professor Anderson Moreira e o repórter Antônio Gabriel fala muito bem, na verdade, no seu Twitter aqui, uma fala que me deixa intrigado. Veja só, como meia na equipe do Sport, como um homem de criação, com a saída do Jorginho, 4 jogos sem Jorginho no Sport Clube do Recife. Varga de titular contra o CRB, Juan Xavier titular contra o Mirassol, Lucas André titular contra o Atlético Goianiense e Labandeira titular contra o Vitória. Além disso, para mim, todos esses pontos, o Matheus Vargas saiu após a partida contra o CRB, o Juan Xavier foi titular contra o Mirassol no outro jogo, ele estava no banco de reservas, mas enfim, não foi presente e quem entrou foi o Lucas André contra o Atlético Goianiense. E o Labandeira agora contra o Vitória. Além disso, falta um quesito de coerência para mim no técnico Anderson Moreira, que em alguns momentos ele escala o jogador e em outro jogo ele nem relaciona ele. Isso já aconteceu com o Juan, isso já aconteceu com o próprio Lucas André, isso já aconteceu com o Pedro Martins, isso já aconteceu com o Fábio Matheus. O Anderson Moreira ele tem essa mania que para mim não é algo muito legal e não é algo muito coerente. A ideia de escalar o jogador em um jogo e depois tirar ele até da lista de relacionados. Falta para a equipe rubro-negra, para mim, uma criatividade, tá? Falta uma intensidade e o Anderson ele precisa fazer o simples para que dê certo. Ele não pode colocar um cara que foi muito mal e para mim na entrevista coletiva, o Anderson Moreira fica lamentando que o Vargas não foi bem, que não conseguiu produzir no esporte, que não jogou. E para mim, de uma certa maneira, ele dá uma lamentada da saída do Matheus Vargas, porque eu não sei se é impressão minha, mas que o Vargas poderia produzir algo a longo prazo na equipe do Sport, mas mesmo assim ele utilizando aqui um ponto positivo, entre aspas, tá? Ele fica triste porque o Vargas não foi bem e entende que o Vargas não conseguiu produzir aquilo que chegou para produzir, pelo menos isso. Ele sabe que o Vargas foi muito mal. Mas o Anderson não fazendo simples, ou seja, não colocando ontem um meia realmente para jogar, colocava o Alan Ruiz já no começo, mesmo o Alan Ruiz indo mal, ou o próprio Juan Xavier indo mal, ele teria um ponto a seu favor. Algo para corroborar e colaborar com a sua tese de coerência. Ou seja, fazer o simples no time do Sport. Com isso, ele teria um esquema que para ele, na cabeça dele, é o ideal, né? Que é o 4-3-3, mas não iria improvisar e, para mim, endoidar o time. Porque, professor, o Pep Guardiola mudou o esquema dele de jogar, né? Porque, para que todo mundo sabe aqui, ele jogava com o Gabriel Jesus ou até com o próprio Agüero. Mas o Agüero era um centroavante de mais movimentação do que o Haaland. Só que o Haaland de hoje é literalmente um centroavantão e o Guardiola aprendeu a jogar com centroavante. Só que isso demanda estudo. E Guardiola é um gênio. E com todo respeito ao Anderson Moreira, não pode fazer isso e ele sabe que o calendário é apertado. Tentar inovar a equipe do nada. Porque pode dar M. Como deu M ontem contra quando o Sport errou ontem.
Então eu acredito que esse pensamento aí do Anderson Moreira contra na partida de ontem, na verdade, eu até esqueci qual foi o adversário do Sport ontem, daqui a pouco eu lembro. Ah, contra o Vitória, né? Perdão. Contra o Vitória, o Sport atuou. Então, para mim, esse ponto colabora para a gente observar que o Ederson, neste momento, está um pouco perdido. Fabinho e Jorginho são ausências importantes, sim, mas não podemos, na verdade o Anderson não pode colocar a culpa apenas nesses jogadores. Ah, eles estão fora, por isso que o esporte está indo mal. Não, não pode de forma alguma utilizar isso como parâmetro. Para mim, não. E ontem, e eu vou falar sobre isso num próximo vídeo, ou num terceiro vídeo ainda hoje, o Anderson dá uma cobrada na diretoria sobre reforços. Indiretamente, mas dá uma cobrada. Porque, para mim, falta assim material humano para o Anderson, mas também é uma parcela de culpa dele que não testou antes os garotos que estão por aí, os garotos da base que poderiam ajudar e está colocando agora. Porque cantamos essa pedra aqui que isso poderia acontecer. Dos jogadores chegarem em uma certa minutagem e a equipe rubro-negra ter que utilizar os garotos da base. Mas eu acredito que é isso, que falta para o Anderson Moreira fazer o simples, para pelo menos ter com ele um ponto de sanidade no quesito de coerência na sua escalação e, além disso, uma questão aí de poder ter com ele, vamos dizer assim, um ponto de como é que a gente pode dizer? Um ponto de coerência realmente, né? O fato de ter com ele, fazer o simples para que o esporte possa dar acesso. Veja só, informações curtinhas aqui agora. O próximo jogo do esporte será contra o Sampaio Corrêa lá no Maranhão. O esporte não vence o Sampaio Corrêa há 37 anos no Maranhão, só para vocês terem noção, tá? Do histórico da partida contra a equipe do Sampaio. Além disso, falta 13 dias para a janela fechar. O esporte contratou Alan Ruiz, Diego Souza, Michel Lima e João Pedro. Certo? Então, nesse sentido, acredito que todo mundo aí tá numa situação de incógnita para mim. Ninguém chegou para vestir a camisa, bater no peito e disse: vou jogar a bola aqui. Ninguém. Outra coisa, Diego Souza já tem data para retornar para atuar pela equipe do esporte. 20 dias, contando desde a sua chegada e contando aí o condicionamento físico. A informação é do repórter Antônio Gabriel, lá do Sistema Jornal do Comércio. Em relação à atuação aí, o Diego Souza terá 20 dias para se recuperar e atuar pelo esporte. Espero que chegue para ser esse cara que coloque a camisa, vá bem, bata no peito, puxe a responsabilidade e ajude a equipe rubro-negra, tá certo? Deixe sua opinião aqui embaixo sobre a questão do esporte. O esporte hoje na tabela tá sofrendo, tá? Só pra gente colocar aqui e ter noção da situação da equipe rubro-negra. O esporte hoje em dia é o quinto. Hoje, atualmente, é o quinto colocado com 32 pontos, fora de G4. Se perder pro Sampaio, a situação piora. Enfim, mas deixa aqui embaixo a tua opinião sobre tudo que eu acabei de falar, sobre a questão do esporte, sobre a questão do Henderson, querer dar uma da Pep Guardiola, sobre esse retorno de Diego Souza, enfim. Além disso, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Um abraço, até a próxima, valeu. Se você escutar algum barulhinho, é meu monitor que tá dando os estrelas aqui, eu não sei o que é isso, mas obrigado por assistir até aqui, tá certo? Um abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau.